Bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos dar continuidade estudando os compostos moleculares e covalentes, ok? Então, vocês vão abrir na página 7 do livro didático para que nós possamos dar continuidade às explicações. Então, os compostos moleculares. O que é um composto molecular? São aqueles compostos formados por um número limitado de ligação covalente. Esses compostos, eles podem estar no estado gasoso. Um exemplo que o livro de vocês traz é o gás carbônico. O gás carbônico, ele é um dos principais poluentes liberados na atmosfera. Ele é um composto molecular. Nós temos também a água. A água no estado líquido ou também ela pode estar no estado sólido. Nesse caso, ele trouxe a água molecular no estado líquido, ok? Como vocês já viram, a água ela é considerada como solvente universal, tá? Porque ela consegue dissolver várias outras substâncias e as suas moléculas estão em constante movimento. Então, elas não estão, né, as moléculas nem tão afastadas, nem tão unidas, que dá a característica do estado líquido. Ou podemos ter também no estado sólido, por exemplo, a glicose ou também a sacarose, tá? Que eles trazem aí no livro de vocês. A sacarose é o açúcar comum, esse que nós usamos em casa para adoçar, utilizado para adoçar os alimentos, ok? O que é um composto covalente? Então, são substâncias, né, são formados por um número indeterminado de átomos. Então, ele sabe qual é o nome dessa estrutura, mas ele não sabe quantos átomos tem formando essa estrutura, ok? Um exemplo que o livro de vocês traz é a celulose. A celulose, ele é um composto formado por uma rede de vários átomos, que nós não sabemos qual é o número específico. Por quê? Porque essa molécula é muito grande, tá? Outro exemplo é o diamante. O diamante ele é um sólido muito duro e transparente. Ele forma essa rede cristalina de carbonos. Então, ele tem uma grande quantidade de carbono. Quanto, professora? Não se sabe, ok? E o grafite, né? Ele coloca aí o grafite que tem no lápis. Então, ele é sólido, ele é macio e tem vários carbonos também. Só que numa organização diferente que o diamante, certo? Alotropia. Lá na página 8 tem um texto, zoom, super importante. Façam a leitura desse texto. A prof vai explicar para vocês algumas coisas, mas é legal que vocês façam essa leitura para ter algumas informações relacionadas a esse texto, ok? Então, a primeira coisa que traz no texto, vocês podem grifar. O que é alotropia? É quando um elemento químico ele consegue se unir de diferentes formas, fazendo assim diferentes ligações e formando diferentes substâncias. Os exemplos que ele traz aí para vocês nessa página 8 é do elemento químico carbono. O carbono ele pode se unir de diferentes formas, formando diferentes compostos. Então, olha só quantos compostos diferentes. Ele pode formar o diamante, que é uma estrutura super cristalina e super dura, tá? Então, o diamante é uma, né, das organizações melhores que existe. Pode formar o grafite, aquele que é utilizado em lápis, lapiseira. Tem aí também o fulereno. O fulereno pode ser aquele com no mínimo 60 carbonos, que é o fulereno 60, ou aquele fulereno 70, que é aquele que tem no mínimo 70 carbonos, ok? Ele pode ser também nanotubo. Os nanotubos são muito utilizados no caso das novas tecnologias. Ele coloca aí para vocês ainda uma informação. 1 nanômetro é igual a 10 a menos 9 metros. Ou seja, é uma medida muito pequena. 0,0000, né, 9 zeros, 1. Então, 1 nanômetro é muito pequeno. E a organização disso é muito bonita de se ver. Ele traz aí também ainda, só que a professora não colocou na imagem, o grafiteno, que é uma nova forma
né, estrutural hexagonal, 200 vezes mais forte que o aço, leve, flexível e excelente condutor de eletricidade. Então, o mesmo carbono que tem no grafite também pode ter no diamante. O que muda entre um e outro? A organização da sua estrutura, ok? Agora, a prof vai fazer uma explicação sobre as ligações covalentes novamente e vai passar algumas atividades para que vocês realizem no caderno, tá bom? Muito bem, pessoal. Então a professora colocou aqui no quadro agora para que fique mais fácil de compreensão de vocês. Então a ligação covalente. Como a professora falou na última aula, na ligação covalente nós vamos ter o compartilhamento de elétrons. Quando nós falamos em compartilhar alguma coisa com alguém, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Compartilhar significa que as duas pessoas vão utilizar a mesma coisa. Por exemplo, quando nós estávamos na escola, eu falava assim, ó, o aluno que não tem o livro didático vai sentar junto com o aluno que tem para compartilhar o livro. Ou seja, os dois alunos iriam utilizar o mesmo livro. A mesma coisa vai acontecer numa ligação covalente. Se tem o compartilhamento de elétrons, os 2 ou 3 átomos que seja vão utilizar o mesmo elétron, ok? Então a primeira coisa que vocês devem colocar na cabeça: compartilha o mesmo elétron, certo? Segunda coisa, regra do octeto. O que a regra do octeto diz? Que todos os átomos, né, com exceção do hidrogênio e do hélio, devem ter 8 elétrons na sua camada de valência, ok? Então, para que tenha 8 elétrons na camada de valência, na ligação covalente nós vamos compartilhar. Então, a primeira coisa que a professora fez, colocou o CO2 aqui, ó. Olha o CO2 aqui. É um composto molecular, porque tem uma quantidade definida de ligações, certo? Professora, como que eu vou demonstrar, igual a professora fez aqui, as ligações que acontecem no CO2? Então, vamos juntos compreender, certo? Primeira coisa, vocês vão fazer a leitura dessa fórmula molecular. O que o CO2 está indicando? Está indicando que essa molécula aqui, ó, tem um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, em uma molécula de CO2, tem 2 elementos químicos diferentes, mas quantos átomos eu tenho? 3. 2 de oxigênio e 1 de carbono. Vou começar a representar. Então, o elemento que tem menor quantidade, eu coloco ele no meio. Então, por isso que o carbono está no meio.